Bom, a nossa primeira apresentação é com o Celso Laffer, e infelizmente ontem me ligou dizendo que tinha pegado a Covid, né? Aliás, ele está tirando a máscara, né? Celso, você pode ficar sem máscara mesmo, que não tem problema. Ainda não, o vírus ainda não descobriu como passar isso pela internet, tá? Bom, estamos todos reunidos. A palavra é sua. A mentira na vida política e o tema da incerteza. Olha, queria cumprimentar a todos, dizer que Mary e eu lamentamos não poder estar junto com vocês todos hoje e amanhã. Eu li o que o Tércio deve ter exposto ontem, que é um texto de grande envergadura, e eu vou procurar, conforme ele me pediu, fazer umas rápidas considerações sobre a mentira como fonte de incerteza do viver politicamente. Eu vou dividir a minha exposição rápida em, em duas sessões. A primeira, eu vou indicar como risco é um conceito do mundo moderno que ele tem em princípio, uma dimensão de mensurabilidade, ao contrário da incerteza, como expôs um economista que é o Frank Knight. Daí o tema da gestão de riscos e a possibilidade da gestão de riscos conter as incertezas da mentira do viver politicamente na era digital. A segunda parte são rápidas considerações sobre a mentira e a verdade como dicotomia excludente. E eu vou partir do que diz Leibniz sobre a verdade, em que ele faz uma distinção entre as verdades da razão, que são necessárias, e a vulnerabilidade e a contingência das verdades factuais. E é justamente esta contingência das verdades factuais que facilita epistemologicamente a falsidade das mentiras. E aí coloca-se o tema da relação entre uma ética de princípios e uma ética de resultados, que tem os seus desdobramentos no espaço público, no tema da transparência e em que medida o direito à informação da cidadania é um contraponto ao direito de mentir e pode ser vista como uma gestão de riscos. E como toda a temática dos direitos humanos significa a passagem do dever do súdito para o direito do cidadão, fica sempre a questão se é possível um direito à verdade factual. Para, afinal, concluir com um provérbio ídis que me parece muito esclarecedor, que a verdade leva nunca morre, mas leva uma vida miserável. Então, começando com a primeira parte. O trato clássico do tema que nós estamos discutindo é destino, sorte, vontade dos deuses, fortuna, acaso, imprevisto, providência divina. É o que Camões fala em um dos seus sonetos, que fortuna, acaso, tempo e sorte, tendo confuso mundo o regimento. O mundo moderno trouxe uma noção nova, que é a noção de risco. A palavra risco, segundo Corominhas, vem do espanhol riesgo, que é um penhasco escarpado. E daí a ideia do risco da navegação e do risco no espaço ao risco no tempo, com o tema do seguro como um mecanismo de redistribuição de risco. Seguro marítimo, seguro comercial, seguro social, e, para falar naquilo que está na ordem do dia,
risco fiscal, risco social. Isso no contexto da inovação científica e tecnológica, onde o avanço do conhecimento muda as condições em que os homens atuam na história, inclusive pela radiação e o alcance dos riscos e das incertezas. O risco inerente às sociedades modernas voltadas para o futuro. E é isso que trouxe o tema da gestão de riscos para administração, contenção e mitigação das incertezas, que é, através das técnicas dos múltiplos cenários, um complemento àquilo que no tema clássico era tratado como prudência. E é evidente que a avaliação dos inúmeros imprevistos tem também a dimensão daquilo que transborda das regularidades. É por isso que esse economista conhecido, que é o Frank Knight, disse que no capítulo dos riscos você tem a probabilidade de uma quantificação, ao passo que na incerteza você tem a dificuldade da sua quantificação. E os sistemas complexos do mundo contemporâneo explicam a impossibilidade de explicitá-los completamente e controlá-los inteiramente. Em síntese, a complexidade induz o potencial da radicalidade da incerteza em todos os seus desdobramentos. E basta pensar num item fundamental, que é o da paz e da guerra, com o tema da guerra da Ucrânia e também com o que significa a inserção da inteligência artificial nas dificuldades de você situar a incerteza e a contingência que sempre caracterizou o tema da paz e da guerra, com uma inserção da inteligência artificial que os seres humanos podem ou não se dar conta. Em síntese, o que o Tércio me propôs é uma indagação. A mentira é um risco mensurável, passível de gestão, ou é uma incerteza do viver politicamente? É claro que eu não tenho resposta para essa pergunta, mas eu vou fazer rápidas considerações, em parte inspirados pela Hannah Arendt, sobre este tema da relação da mentira com a verdade e o que ela significa para a incerteza do viver politicamente. Em tese, mentira e verdade são uma dicotomia excludente. Como diz o padre Vieira, num dos melhores textos sobre a mentira, que é um sermão pregado numa dominga de Quaresma, que é o Sermão das Verdades, ele diz: os mentirosos partem duas verdades pelo meio e, sem mudar nem acrescentar nada, de duas verdades partidas fazem uma mentira. Nós temos sempre, hoje em dia, esse capítulo da narrativa ideológica. Ideologia, diz Hannah Arendt, é literalmente o que o seu nome diz, a lógica de uma ideia. Por exemplo, o racismo, o discurso do ódio. E não diz respeito ao que é na realidade, mas sim almeja expor a lógica da sua ideia. E, naturalmente, a narrativa ideológica e a mentira que ela também traz tem um alcance para a erosão do espaço público numa democracia. E aí, como diz a Hannah Arendt também, a ideologia pode trazer uma mentira pela distorção da realidade e uma mentira pela invenção da realidade. Na discussão sobre verdade e mentira, na defesa de uma ética de princípios e na plenitude da afirmação da veracidade e na contestação de qualquer ponderação de consequência de dizer a verdade, estão apenas dois grandes pensadores, Santo Agostinho e Kant. A isso se contrapõe a ideia de uma ética de resultados, a racionalidade segundo o seu fim, e, no caso da mentira,
a sua utilidade, mas também as suas consequências para a ação política. E é nisto que entra o tema da justificação da mentira, pelo bem da humanidade, pelo bem do Estado, pelo bem da sociedade, que é o grande tema da razão de Estado. Mesmo Grocio, que não é o formulador da doutrina da razão de Estado, diz que é lícito mentir os inimigos. Daí este tema de diplomacia e dissimulação. Há uma famosa frase de um diplomata inglês que diz que an ambassador is an honest man sent to lie abroad for the good of his country. Com quem eu chego à afirmação de Leibniz, que diz o seguinte: there are two kinds of truths, truths of reasoning and truths of fact. Truths of reasoning are necessary, and their opposite is impossible. Those of facts are contingent, and their opposite is possible. É a contingência que torna as verdades de fato vulneráveis. E o seu oposto é possível, porque as verdades de fato não possuem a clareza da evidência. E por isso que a Hannah Arendt observa que a mentira é uma tentação que não conflita com a razão, porque as coisas poderiam ter ocorrido como o mentiroso as conta. Etimologicamente, mentira vem do latim mentire, que quer dizer mentir, imaginar, inventar de mens mentes, termo geral da raiz men pensar, que designa, por oposição a corpus, o princípio pensante, a atividade de pensar. A ação requer a imaginação, ou seja, a capacidade de pensar que as coisas podem ser diferentes do que são para serem mudadas. Mas essa mesma imaginação, que permite contestar os fatos para ter a iniciativa de transformá-los, permite desconsiderá-los. Em outras palavras, isso significa que a capacidade de mudar fatos e a capacidade de negar fatos através da imaginação estão interrelacionados. Por isso que a veracidade não é usualmente arrolada entre as virtudes políticas, como a coragem, a firmeza, a audácia, o descortino, a generosidade, a clemência, a habilidade. E os dois animais símbolos do homem político são o leão e a raposa, como diz Maquiavel no Príncipe. A violência da força do leão e a mentira da raposa astuciosa. E é por isso que Dante, seguindo a ética de princípios, os coloca no círculo do inferno. São Tomás conceitua a mentira como o ato de quem pretende, enganando, induzir em falsidade a opinião alheia. E aí, diz o padre Vieira, numa formulação que me parece límpida, a verdade é filha legítima da justiça, porque a justiça dá a cada um o que é seu. E é isso que faz e o que diz a verdade. Ao contrário da mentira. A mentira ou vos tira o que tendes, ou vos dá o que não tendes, ou vos rouba, ou vos condena. A verdade, não. A cada um dá o seu como a justiça. E o Talmud equipara, nos seguintes termos, a mentira à pior forma de roubar. Existem 7 classes de ladrões. E a primeira é daqueles que roubam as mentes dos seus semelhantes através de palavras mentirosas. A mentira rouba as verdades dos fatos no espaço público da palavra e da ação. Diz a Hannah Arendt que a ação política encontra o seu limite naquelas coisas que os seres humanos não podem modificar à sua vontade. A liberdade de agir e de modificar só pode permanecer intacta pela preservação da verdade dos fatos como ela compreende. E diz
que conceitualmente podemos chamar de verdade aquilo que não podemos modificar. Metaforicamente, ela é o solo sobre o qual nos colocamos de pé e o céu que se estende acima de nós. Sem este solo, esvazia-se a confiança, inclusive nas instituições. A mentira cupiniza a boa-fé. E ela não é uma virtude, como diz Cícero, mas um expediente condenável. É, no entanto, o que argumenta a razão do Estado. Quando a esfera pública, pela ação da razão do Estado, perde transparência pela mentira e pelo segredo e por obra dos expedientes do arcana dominationis, ou seja, a maneira de dominar dos governantes. O poder oculto, ou que se oculta, ou do poder que oculta se escondendo. É o tema do segredo do Estado e da mentira da útil. E tanto o esconder-se quanto o esconder são duas estratégias habituais do ocultamento, seja do ponto de vista dos governantes, seja do contrapoder. E, naturalmente, o Tércio lembraria aqui o que diz o Canetti, que em Massa e Poder, onde o segredo, o ocultamento, é um elemento do poder. Justamente a democracia vai contra essa tendência, porque ela é o exercício em público do poder comum. O que é do interesse público deve ser do conhecimento de todos. E toda a temática dos direitos humanos é a passagem, como diz Bobbio, do dever do súdito para o direito do cidadão. E daí fica um pouco a pergunta se o direito à informação é uma gestão de risco do uso da mentira e do ocultamento. Só que o direito à informação requer uma informação exata e honesta. E pressupõe-se que um dos mecanismos da gestão de risco é a publicidade da administração pública e é o tema do orçamento secreto e presume-se que a informação propicie uma verdade dos fatos. Concluo. Existe um direito à verdade factual. No direito humanitário, este tema aparece pelo direito das famílias de conhecer o destino dos seus membros que se tornaram pessoas desaparecidas em conflitos armados. Foi retomado na justiça de transição. E aí a pergunta é: abrange adequadamente a falsidade, a mentira inerente às fake news e às narrativas fakes na área digital, que confere outro alcance e abrangência ao tema clássico da mentira na política? É possível a sua develatio, tendo em vista que a verdade factual das circunstâncias e dos eventos desvinculam-se com esses expedientes da realidade e dos fatos. Por isto, é o que faz da mentira não só um risco, mas uma incerteza que paralisa o viver politicamente. Enfim, segui o conselho do Tércio de que todo bom filósofo não dá soluções, mas aumenta o nível de problemas. Assim como ele aumentou o nível de problemas na exposição que ele fez ontem, eu modestamente estou contribuindo para ampliar o número das incertezas com as quais nós nos confrontamos com esse grande tema. Obrigado. Oi, Celso. A minha pergunta é simples. Mentira faz parte do nosso dia a dia. Todo mundo conta uma mentirinha de vez em quando. Você tá bom? Tô bom. O cara não tá morrendo de dor, mas tô bom. Né? Puxa, que coisa bárbara que você fez, achou uma porcaria. Faz parte das relações humanas. E na área médica tem a mentira piedosa.
Gostaria que você comentasse essas coisas para mim, por favor. Bom, a mentira piedosa é sempre uma que aparece, sobretudo, no trato da medicina, dos doentes, não? Enfim, se ela causa dano ou não causa dano, mas ela, na verdade, a mentira piedosa aumenta a incerteza da pessoa em relação ao seu próprio estado de saúde, não? Os que afirmam, como eu lembrava, o princípio da veracidade acima de qualquer outra consideração são Kant e Santo Agostinho. Ao que você pode responder que Santo Agostinho, quando escreveu, já era santo, e Kant era uma pessoa que vivia mais restritamente em Königsberg. E os que estão fora desta realidade se confrontam com outras escolhas existenciais. Há dois livros que eu gosto muito, de uma escritora chamada Cicela Bock, B-O-K. Um chama-se Secrets e outro chama-se Lying, não, mentindo. E os dois livros justamente fazem uma reflexão muito preciosa sobre esses aspectos, a mentira piedosa, sem dúvida nenhuma, e também o segredo que vem com uma mentira piedosa, porque você não conta aquilo que você sabe. Oi, Celso, Nico, tudo bem? Celso, você colocou muito a questão da incerteza como risco e como perigo, como possibilidade ou não. Qual é a consequência dessa incerteza na vida da sociedade? Não, deu para entender. Nico, você entende muito de seguros. E justamente o seguro é uma forma de gestão de riscos, não? Você cria um mecanismo que diminui a incerteza por meio dessas técnicas que fazem uma avaliação dos riscos e o custo de você fazer uma gestão de riscos. Agora, a sensação que eu tenho é que a complexidade da sociedade torna o mundo tão desafiante que é difícil lidar com a mensurabilidade do imponderável, não? E que aparece a todo momento, não? Quer dizer, se você olha, por exemplo, para a guerra da Ucrânia, era um risco remoto que se tornou real. Não? Escapava aquilo que seria o normalmente mensurável. Não? Daí esta incerteza em relação ao nosso cotidiano. O Tércio, que fez uma leitura caprichada de todos os pensadores existencialistas, colocou como título geral a incerteza em estar no mundo. Não? Com um pouco mais de empenho, ele diria que você está jogado no mundo onde existe um mar de incertezas, onde, de uma forma ou de outra, nós precisamos navegar com os instrumentos de que dispomos. É o que eu modestamente teria que observar. Professor, é o Toffoli, tudo bem? Está ouvindo? Quem? Não estou ouvindo. É o Toffoli. Oi, Toffoli. Tá bom, querido? Tudo bem? Olha, continuamos a conversar sobre a área que você está vendo. E eu vou falar também, à tarde, um pouco sobre ela. Mas a minha pergunta, para quem escreveu, há exatos 50 anos atrás, em 1972, o prefácio do livro Entre Passado e Futuro,
em que você abordava a disputa das narrativas sobre verdade factual e que a academia e o judiciário seriam os defensores, e Ana Artes acrescentou depois a imprensa séria. Como seria esse livro, esse prefácio nos dias de hoje? Caro Tom, muito boa pergunta. Eu vou fazer o seguinte: eu acho que, sobre o judiciário, ninguém melhor do que você para falar que há um empenho do judiciário na preservação da verdade factual, mas as dificuldades que tem o judiciário para lidar com essa complexidade de que se reveste a verdade factual na era digital. O jornalismo, sobretudo o jornalismo sério, investigativo, não que não seja esse fluxo sem ordem das notícias, também tem um papel importante. Aí acho que o Eugênio está aí e pode contribuir para uma reflexão nesta matéria. E, naturalmente, na universidade, para que ela possa desempenhar bem este papel, é preciso que ela não tenha o viés da ideologia, no sentido preciso que a Ana Arendt dá e que eu mencionei, que é desenvolver a lógica de uma ideia. São mecanismos e critérios que podem ajudar no trato deste grande desafio. Você sabe que há uma frase do Lord Denning que eu gostava de citar em aula, talvez você se lembre, que era que ele dizia: qual é a diferença entre um professor e um advogado? Dizia: o professor acha um problema com qualquer solução e o advogado procura uma solução para qualquer problema. Então, como no momento eu estou na condição de professor, eu estou vendo os problemas e não estou apontando as soluções. Professor Celso Laffer, aqui é a Maria Paula Dalari Bucci. Tudo bem? O senhor me ouve? Tudo bem, Maria Paula. Bom, muito obrigada pela palestra, muito instigante. E a minha pergunta é sobre a relação da democracia com a verdade na perspectiva da governabilidade. Nós estamos vivendo um momento agora, pós-eleições, em que há uma grande ansiedade, um leque de ansiedades. Todas as forças querem realizar aquilo que não foi realizado, aquilo que foi desmontado nos últimos 4 anos. Se o desafio da governabilidade não implica uma maneira, enfim, matizes para lidar com a questão da verdade. Olha, Maria Paula, eu ouvi mal, mas eu entendi que você está olhando para os momentos que nós enfrentamos hoje, os riscos para a democracia que acompanham essa distorção da verdade dos fatos. Não suponho que seja por aí que tenha sido a sua pergunta, não? A contestação, a lisura das eleições, a discussão sobre a qualidade das urnas eletrônicas para apurar a verdade dos votos, que é uma verdade de fato, né? Não era bem por aí, professor. Acho que não era bem por aí. A minha pergunta é sobre governabilidade. Governabilidade. Bom, a governabilidade, eu concordo com você que a presença das fake news e a presença dessa contestação da verdade factual torna a governabilidade mais complicada, porque aí, voltando ao que diz a Ana Arendt, a verdade factual é o solo em que nós pisamos.
se você puxa ou torna este solo movediço, todo o resto se torna igualmente movediço. É o que eu arriscaria dizer nessa altura da nossa conversa. Muito obrigada. Bom, Celso, acho que foi bom, deu para ouvir. E deu para Olha, você falar. desejo muito boa continuidade. Eu não vou ficar porque eu estou ouvindo com muita dificuldade. Meire voltará ao ar hoje à noite. Vocês também, 8 horas, eu presumo que é o horário. 8 horas, vamos ouvir falar da fortuna. Tá? É isso. E aí, manda o link, etc, e tal, para a gente ficar. É o mesmo link? Vai ser o mesmo link. Tá? Isso, tá. Mas reconfirma. Obrigado, abraços a todos, saudades. Tá bom. Obrigado, Celso.